No ano de 1935, começou a cultura racional em uma tenda espírita chamada Francisco de Assis, ligada à linha do astral superior, que muita gente acreditava que conhecia, mas não conhecia. A tenda espírita Francisco de Assis era representada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que era seu presidente. O senhor Manuel era o único ser ligado ao astral superior, era o único ligado ao verdadeiro astral superior. O Manuel estava ligado acima do mundo espiritual, que ele próprio denominou como o verdadeiro astral superior, de onde vem o verdadeiro conhecimento cósmico da cultura racional. Muita atenção, meus irmãos, não é astral superior do mundo espiritual. Todo respeito é pouco, mesmo sendo um mundo espiritual. Temos o mundo racional, o astral superior e o astral inferior. São três mundos cósmicos. Precisamos ter ciência que é assim, nos conhecendo e nos ligando naturalmente. Vamos nos conhecendo e vamos nos ligando aos poucos. O senhor Manuel era o único que estava ligado ao verdadeiro astral superior. O racional superior se apresentou no início como Francisco de Assis para o senhor Manuel. Francisco de Assis, para a humanidade, representa simplicidade, humildade. No dia 4 de outubro de 1935, o senhor Manuel Jacinto Coelho foi surpreendido por uma luz azul intensa e dentro desta luz ele ouviu. Uma voz limpa e clara participou da entrada no mundo de uma nova fase que ele precisaria se preparar para dar este conhecimento à humanidade. Através dos livros, Universo em Desencanto, a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. A partir daí, houve um comprometimento muito sério, pois ele percebeu que teria que abster do trivial. Naquele ano, a fase espiritual foi substituída pela natureza, pois o animal racional só tem dois caminhos, ou sobe ou desce, ou acompanha a nova fase da natureza ou desce de categoria, formando para outras classes de vidas inferiores, perdendo o vínculo racional. E quem perde o vínculo racional torna-se um irracional, pela lei da causa e efeito, pelas leis das transformações e mutações do reinado animal, que é dividido em racional e irracional. Isso se deu a partir de 1935. Começou a descer de categoria, a natureza mudou desde 1903. O representante da nova fase natural da natureza já estava na Terra, do que adiantaria pregar aos quatro ventos o pleito da nova fase aos civilizados artificiais. A natureza seguiu o seu curso, a sua marcha. Nossos mortos, a partir de 1935, perderam o vínculo que ligava a origem ao mundo racional. Primeiro começaram a se transformar na classe de irracional do espaço e depois correndo a evolução da energia magnética. Vírus incubados, geração dos irracionais por meio dos eflúvios da natureza. Foi assim que nasceu mais um astral, o astral térreo, que até 1935, há 89 anos atrás, não existia. Meus irmãos, vou ser insistente, não vamos confundir um habitante do vácuo ou do astral inferior, cuja a origem
é do terceiro degrau de Gênese. Não podemos confundi-los com o irracional do espaço, forma monstruosa de origem magnética que, por ser monstruosa aos videntes, se materializa como uma visão satânica e assim criando mais um reinado que são súditos de, vivendo para o mal. A energia formadora deles é a energia magnética do mal puro. Já os habitantes do astral inferior, que se recusaram a subir ou encerrar sua missão em 1935, os rebeldes que eu estou falando, desceram de categoria por estarem misturados, como tudo tivesse virado uma coisa só, com uma pequena diferença pelo conhecimento racional. Acabou o comando espiritual verdadeiro e agora duas fases imperam na natureza. Uma de liquidação dos feitos, que passou a esta liquidação ser entregue ao astral térreo, suas manifestações satânicas, e, por outro lado, a fase de recuperação do animal racional, a fase que está entregue aos habitantes do mundo racional. Olá, meus irmãos, eu sei que não dá para escutar direito, mas eu quero que vocês vejam o nome dessa rua aqui, Lopes da Cruz. Estou no Meia e vou andar um pequeno pedaço com vocês, para vocês saberem onde foi a tenda espírita Francisco de Assis. Meus irmãos, estamos andando aqui pelo Meia, na rua Lopes da Cruz, caminhando até aonde seria a tenda espírita Francisco de Assis. Podemos observar que eu estou filmando o lado ímpar, pois a tenda espírita ficava no número 89 da rua Lopes da Cruz. Falar seu nome, eu me sinto tão feliz de conhecer, foi a maior felicidade na sua força. Chegamos ao número 85 e podemos observar que ao lado do número 85 temos uma rua, qual eu vou falar o nome daqui a pouco para vocês, que é uma grande surpresa. E ao lado temos um pet que o número é 97. Cadê o número 89? Ou seria nesta rua, ou o número 89 foi incorporado pelo número 85, que é muito grande, que é um restaurante. E o nome desta rua, para surpresa de muitos e de todos nós, se chama Jacinto. Meus irmãos, se existe esse conhecimento, devemos agradecer o Sr. Manuel. No dia 4 de outubro de 1935, nascia a ressurreição da humanidade, com os livros Universo em Desencanto. Em 1935, o racional superior diz: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na Era do Fogo. Vamos passar por uma fase do salve-se quem puder. Aqueles que estiverem comigo, eu os salvarei. Meus irmãos, vamos voltar às lições da obra Universo em Encanto. Uns tantos habitantes do mundo racional se extinguiram, deram consequência e formação a este universo. Onde está a vida destes habitantes, meus irmãos? Pergunto a vocês. Na glândula pineal? Não.
está em toda parte. Na glândula pineal está o raciocínio. O raciocínio é do verdadeiro Deus e não do vivente. Ele criou o raciocínio para aquele habitante pudesse voltar. Então, meus irmãos, eu volto, nós voltamos. Na pergunta do racional superior ao seu aparelho, quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o teu eu? Só nesta pergunta já está esclarecida toda a cultura racional para quem a conhece. Essa pergunta foi feita por um raciocínio supremo a todos os raciocínios. Esta pergunta foi feita por Deus para a humanidade. Quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu? Estas foram as primeiras palavras pronunciadas aqui na Terra pelo racional superior, anunciando a nova fase que chegou, que o mundo ia sofrer grandes transformações, a era do fogo, e assim ordenou que fechassem a tenda espírita Francisco de Assis, pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz, e com isso acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar a guerra, e a ambição chegando ao seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, juntar-se aos nossos irmãos no Éden racional. Superior, anunciando a nova fase que chegou, que o mundo ia trazer grandes complicações, a era do fogo, e assim ordenou que fechassem a tenda espírita Francisco de Assis, pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz, e com isso acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar as guerras, e a ambição chegando ao seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, juntar-se aos nossos irmãos no Éden racional. Meus irmãos, olha o alerta que ele faz para a humanidade no dia 4 de outubro de 1935. O Sr. Manuel, instrumento do raciocínio supremo,
começou a conversar com a humanidade. E ali começa uma nova fase na vida da humanidade, uma nova fase racional. A fase da gente se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio. Infelizmente, a gente parecia que se conhecia pelo desenvolvimento do pensamento. O desenvolvimento do pensamento foi para desenvolver o eu egoísmo, o eu material, o eu e o tu da matéria, que esqueceram que Deus deu um eu verdadeiro para todos, que se chama raciocínio. Por isso que a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio e começou na tenda espírita Francisco de Assis. Isto é para provar que a cultura racional é a continuação de tudo, em favor de tudo e de todos, não é contra nada e nem contra ninguém. É a cultura do verdadeiro Deus. Todos nós temos um eu que Ele nos deu, eu de Deus. Se olharmos a palavra Deus, tire o D e o S. Está o eu que Ele nos deu, o eu verdadeiro que é o raciocínio. Meus irmãos, não é o eu que conquistamos na matéria, o egoísmo que nos causa repugna. A grande confusão já foi esclarecida, o eu do encanto e o eu do desencanto. Você acha que acertou neste mundo? Mundo das degenerações, das deformações e dos enfraquecidos. O eu que Ele nos dá é o raciocínio. Por isso, Ele diz com muita simplicidade, mais adiante na mesma nota: Deus nos deu o direito de raciocinar, porque Ele nos deu o raciocínio, o verdadeiro eu. Salve o dia 4 de outubro de 1935. Salve o dia da cultura racional